Olá! Sabe aquela busca incessante por mais dinheiro, mais prazer ou mais sucesso? Será que isso realmente leva à felicidade? Hoje, a gente vai explorar a jornada de um antigo rei que tinha absolutamente tudo isso, e mesmo assim se perguntava: qual é o sentido de tudo? Vamos mergulhar a fundo no livro de Eclesiastes para descobrir as respostas dele, que, olha, são bem surpreendentes. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A questão que em algum momento todo mundo se faz. E o que é fascinante em Eclesiastes é que o livro não foge dessa pergunta. Pelo contrário, ele mergulha de cabeça nela de um jeito brutalmente honesto. E logo de cara, o livro já chega com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Isso não é só um começo, sabe? É uma declaração de crise. É o ponto de partida de toda a nossa análise. Aquela sensação de que, no fim das contas, tudo pode parecer meio inútil. Para a gente entender essa jornada, vamos seguir os passos do próprio autor. Primeiro, vamos conhecer quem é o pregador e a crise que o atormentava. Depois, a gente acompanha o grande experimento dele em busca de sentido. Entende por que as tentativas deram errado e, no final, descobre a conclusão surpreendente a que ele chegou. Então vamos lá. Quem é essa figura, o tal do pregador, que se joga numa busca tão radical assim pelo sentido da vida? Vamos descobrir agora. O autor se apresenta como Kohelet. É um termo em hebraico para alguém que junta uma galera, uma assembleia. Pensa nele como um professor, um mestre, só que um que não vem com respostas fáceis, não. Ele está ali compartilhando as lições duras que aprendeu, nos guiando pelo seu próprio labirinto de dúvidas. E tudo no texto aponta para uma figura lendária, o rei Salomão, filho de Davi, descrito como o homem mais sábio e mais rico do seu tempo. Pensa só nisso. Ele tinha recursos ilimitados para testar literalmente tudo. Se a felicidade pudesse ser comprada, construída ou aprendida, ele tinha como fazer isso numa escala que ninguém mais podia. Ele era a cobaia perfeita para o grande experimento da vida. E é aqui que a jornada começa para valer. O pregador não fica só na reflexão, ele parte para a ação. Ele transforma a própria vida num grande laboratório, testando de forma metódica cada caminho que a humanidade acredita que leva à felicidade. A primeira aposta dele foi na mente. Ele deve ter pensado: se eu conseguir entender tudo, se eu acumular todo o conhecimento, toda a filosofia, com certeza vou encontrar a satisfação. E ele se tornou o maior intelectual da sua era, buscando a resposta nos livros, na observação. Quando a sabedoria não deu certo, ele foi para o extremo oposto, o prazer. Construiu palácios, juntou ouro, provou os melhores vinhos, ouviu as músicas mais bonitas. Qualquer desejo que ele tinha, ele ia lá e realizava. Não existia limite para a busca dele por prazer e por bens materiais. O terceiro grande teste foi o legado. Talvez o sentido esteja no trabalho, ele pensou. Então ele se dedicou a projetos gigantescos, a construir um reino, a deixar uma marca na história. A esperança era que as realizações dele o tornassem imortal e dessem um propósito para a vida. E o resultado de todos esses experimentos? Sabedoria, prazer, trabalho. A conclusão foi exatamente a mesma e é chocante. Vazio, desilusão. Nenhuma dessas coisas, mesmo levadas ao extremo do extremo, conseguiu preencher o vazio que ele sentia. Mas por que tudo deu errado? O livro nos dá a resposta com um conceito-chave, uma frase que explica a perspectiva falha por trás de toda a busca dele. E essa chave é a frase "debaixo do sol". Olha que interessante, ela aparece 29 vezes no livro. Isso não é um acaso, né? É o jeito do autor ficar nos lembrando o tempo todo do problema fundamental que ele está diagnosticando. Mas o que significa exatamente viver debaixo do sol? Bem, é olhar a vida de uma perspectiva puramente humana, sabe? Horizontal. É tentar achar um sentido final num sistema fechado, onde não existe nada além do que a gente pode ver, tocar e medir. É uma vida sem Deus na equação. E quando se olha a vida só por essa lente, o que se vê? Exatamente o que o pregador descreve. Um ciclo de injustiça, a dor da opressão, a incerteza do amanhã, aquele trabalho que parece que nunca acaba. O mundo debaixo do sol é, no fim das contas, frustrante e bem caótico. Mas depois de nos levar para o fundo do poço do desespero, o livro dá uma virada. O pregador não termina no niilismo, não. Ele propõe uma solução, que não é encontrar uma nova atividade, mas sim adotar uma perspectiva totalmente nova. E este slide aqui ilustra essa diferença de um jeito brilhante.
De um lado, a vida debaixo do sol, marcada pelo vazio, pela injustiça. Do outro, a vida vista além do sol, com uma perspectiva divina, que revela propósito, que revela ordem. É o contraste entre ver o mundo só com os olhos humanos e ver através dos olhos do Criador. A grande revelação, então, é essa. O sentido da vida não é algo para ser encontrado aqui, debaixo do sol, mas algo para ser recebido de além do sol. A solução é ter aos olhos das coisas criadas e focar no Criador. E isso nos leva à grande conclusão. Depois de toda busca, toda experimentação, toda filosofia, qual é a resposta final do pregador? Onde, afinal de contas, está o sentido? A resposta, depois de toda essa complexidade, é surpreendentemente simples e profunda. Ela se resume a duas ações. Primeiro, temer a Deus, que significa viver com profundo respeito, uma reverência por Ele. E segundo, obedecer, ou seja, viver de acordo com os princípios dele. E o pregador deixa bem claro que essa não é só a conclusão pessoal dele. Ele chama isso de o dever de toda a humanidade. É uma resposta universal, que se aplica a todos, em todos os tempos e lugares. Então, no final das contas, este livro é um ato de generosidade. Salomão, já no fim da vida, está basicamente dizendo: olha, eu já tentei de tudo para que vocês não precisem tentar. É um aviso, principalmente para os mais jovens, para não desperdiçarem a vida correndo atrás do vento, mas sim para se conectarem com o Criador desde o começo. E assim, a jornada de Salomão termina com uma pergunta para a gente. Se o homem que literalmente teve tudo concluiu que o sentido não está nas coisas deste mundo, onde que nós estamos colocando a nossa esperança? O que a nossa própria busca por sentido revela sobre nós? É uma reflexão que ecoa através dos séculos, não é?